Boa noite, graça e paz de Cristo. Boa noite para você também que assiste pela internet. Que Deus também possa abençoar a sua vida. E você que nos visita aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, sinta-se em casa. Quero compartilhar um momento muito especial, que é o encerramento dessa série de mensagens. Hoje é o 8º domingo, desde que começamos a falar a respeito das diferentes geografias da alma e ver o que a Bíblia fala a respeito de cada uma dessas geografias. Falamos a respeito de deserto e a solidão da nossa época, a aridez, conversamos a respeito de espiritualidade, falamos sobre isso quando tratamos do tema monte, falamos sobre depressão, tristeza, quando falamos sobre caverna, quando falamos sobre vale, falamos sobre perdas, lutos, transição. Quando falamos sobre cidade, falamos sobre estresse e também sobre a missão de Deus para a cidade. Quando conversamos sobre mar, falamos a respeito de ansiedade, turbulência, essa grande correria que é também as nossas vidas e essa aflição a respeito do futuro, que temos, me parece que uma boa parte do tempo, nós que vivemos em meio a essa cultura, que parece que o tempo todo quer arrancar um pedaço da gente, né? E conversamos semana passada sobre estrada, sobre vocação, um tempo muito especial. Conversamos sobre os discípulos no caminho de Emaús e como que eles se redescobrem na estrada, percebendo que essa estrada, ainda que uma estrada de desilusão, ainda é uma estrada com Jesus, onde Jesus vem e começa a caminhar com eles, e então ressignifica a decepção, ressignifica a frustração, ressignifica a expectativa que aqueles discípulos tinham a respeito do caminho e a respeito de quem Deus deveria ser, de quem Deus é, de quem Jesus seria. E então, nesse momento, Jesus se revela a eles, e então eles voltam para a missão, eles voltam para a vida, para o propósito de Deus em meio à estrada. E às vezes é assim, em meio à estrada, que Deus nos encontra em diferentes momentos ou movimentos da vida, com qualquer uma dessas geografias da alma. Tem sido assim comigo, eu acredito que tem sido assim com você também. A vida, ela não é linear, ela não é um platô, ela tem depressões, precisa subir a montanha às vezes, e de repente a gente está lá embaixo. Só que se isso acontece de 15 em 15 minutos, isso é bipolaridade, ok? De 15 em 15 minutos tem que cuidar. Mas ao longo da vida, a gente passa por tristezas, por alegrias, por perdas, e também por gratas e boas surpresas. E hoje chegamos ao nosso final. Foi muito bom ter você aqui. Boa noite. Estou brincando. Ainda vou pregar 1h30. Estou brincando de novo. Vou me conter hoje. Mas vamos falar a respeito de chegada. O pastor Ricardo Porfírio, que já tem nos acompanhado sempre na introdução da série, nos lembra mais uma vez que nenhuma paisagem é lugar de permanência. Todas são passageiras, espaços de transição. Nenhuma é lugar de morada, nenhuma é para sempre. E de fato não é. Nenhuma dessas geografias dura para sempre. E quando eu penso em chegada, eu penso em maturidade, em sabedoria. Eu começo a pensar na reta final da vida, no sprint final. Se a vida é uma maratona, talvez a chegada é algo próximo do fim. Aonde eu olho para frente, eu começo a pensar que eu tenho menos anos de vida para frente do que eu tive para trás. E se você não é o Pedrinho, com certeza você é uma dessas pessoas. Só o Pedrinho que ainda tem mais anos para frente do que menos para trás. Certo, Pedrinho? Você e mais alguns jovens aqui, né? Mas passa depressa demais, como nós veremos isso. E eu fui muito tentado a pregar aquele texto da última carta do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, aonde ele diz: já está próximo o tempo da minha partida. Completei a carreira, guardei a fé, já estou sendo derramado como libação. Mas Deus me direcionou para um outro texto,
e eu quero compartilhar esse texto com você. Quando a gente chega próximo, talvez a gente chegou muito perto de fazer essa decisão, porque isso é uma decisão, a amargura ou a doçura, a serenidade ou a tensão, a satisfação ou a inquietude. E é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Para isso, eu quero chamar aqui na frente, nada mais, nada menos do que o nosso amigo Gilberto. Gilberto, por favor. Gilberto é o nosso decano. Para quem não sabe, decano é o camarada mais velho. É isso mesmo? É, o Matusalém da igreja. Seu Gilberto, você me cercou no final do culto aqui semana passada e me falou uma coisa que é muito significativa. Suas falas sempre são significativas, as poesias que você entrega, me entregou ao longo da estrada, sempre com uma poesia. Pastor, olha nesse texto. Né? Eu trouxe um marca-bíblias que está por aí, para que os irmãos levassem, com a letra boa que escreve, mas a sua vida não teve também uma trajetória linear. E me parece que fazem alguns anos que você começou a subir um monte novamente. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso com a gente hoje. Boa noite a todos. Estou ouvível. Há 5 anos, eu já morava aqui no Jardim Itália, recentemente. E por acaso eu encontrei um velho amigo, pastor Milton. E conversamos, trocamos ideias. Ele me convidou a vir à igreja. Eu era metodista, casei-me com uma presbiteriana. E o mundo, a vida, o trabalho, as circunstâncias, o acaso, porque destino não existe, simplesmente é o acaso, me levaram para outros rumos, outros lugares, outros destinos. E acabei me afastando. Me afastei demais do meu Deus. Os anos foram passando, passou meio século. Exatamente meio século. Um dia, encontrando aqui o reverendo Milton, ele falou: vamos à igreja, hoje temos reunião de oração, é quinta-feira. Falei: muito obrigado, Milton, fico para outra oportunidade. Na outra quinta-feira, ela veio o Milton: vamos, Gilberto, pegar a reunião de oração. Mais uma vez eu recusei. Até que um dia uma voz interna me chamou: vai. Entrei em casa e falei para minha esposa: vou à reunião de oração na igreja. Falou: vai. Falei: vou. Vai chover então, né? Eu vim, me sentei ali, onde está a irmã, naquelas cadeiras ali. Estávamos eu, Ciro, o reverendo Milton, e um outro irmão que não me lembro no momento quem é. Depois, se ele estiver aqui, eu gostaria de conversar com ele mais tarde. É o Pedrinho. Provavelmente. Até pode ser. Muito bem. Ele fez uma explanação da palavra. Estávamos aqui mais ou menos umas 30 pessoas, ou mais, não lembro. Era bastante gente. E era uma noite fria como esta. E nos sentamos ali, dividimos em grupos. E fomos lá para aquele canto onde tinha aquela palmeira, que agora está sem nada. Milton orou, Ciro orou, outro irmão orou. Quando chegou na minha vez de orar, eu comecei a orar. Aí Deus me pegou. Fez a mesma coisa comigo que ele fez com Paulo na estrada de Damasco. Me jogou no chão, me puxou pela orelha e me disse: vem cá para eu conversar com você. Parei a oração. Veio o pranto, o choro convulsivo, está de dentro de mim. Há quanto tempo eu não chorava, pastor? Há quantos anos eu não sabia que era derramar uma lágrima? Porque o meu coração estava duro, meu espírito estava empedernido. Eu era solitário? Espiritualmente, sim.
enfraquecido, espiritualmente, sim. Um homem sem fé, não posso dizer que estivesse sem fé. De vez em quando fazia uma oração ou outra. Muito bem. Terminei a oração, cumprimentei a todos. Quando foi no domingo, eu estava no culto. E desde então estou aqui, sempre que posso. Sempre. Recentemente vocês me receberam como irmão efetivo do grupo de todos. Agradeço a confiança. E quero dizer que tão cedo vocês não vão se livrar de mim. Amém. Amém, Sr. Gilberto. Obrigado, amigo. Obrigado pela palavra, por compartilhar um pouco da sua vida. Deus te abençoe mais, cada vez mais. Ok, é isso. Pode ir. Obrigado a todos. Deus abençoe, amigo. O Senhor te abençoe cada vez mais. Sr. Gilberto, mais uns meio século, tá bom? Mais meio século? Tem que viver para ver o Pedrinho virar adulto. O Pedrinho já é um adulto, mas às vezes... Ok. Bacana. Obrigado por compartilhar. É isso, amigos. Mas o momento de chegada, ele também envolve o nosso caminho. Também fui tentado a falar sobre céu, sobre eternidade, mas não era o momento ainda. Então, vamos conversar um pouco a respeito de caminho e, então, de chegada. Todos devem conhecer essa canção dos Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Certo? E é dessa maneira que as pessoas costumam se arrepender no final da vida que viveram. Normalmente é por aí que passa. E você fala, Ricardo, mas o tempo, é quase um consenso que o tempo anda depressa demais. Mas dá uma olhada nisso. Quem aqui teve essa lancheira do menudo? Levanta a mão assim. Levanta a mão. O Doni teve a lancheira do menudo. Você está brincando, Doni? Eu pensei em tanta gente, mas não em você, cara. Sempre surpreendidos, sempre. A minha esposa, talvez ela está ouvindo pela internet, a minha menina não está bem de saúde, ela não conseguiu vir hoje, mas ela tinha um pôster do Axl Rose, com aquele shortinho que Satanás inventou, certeza, na porta de trás do quarto dela. Óbvio que antes de me conhecer. Depois que Axl o quê? Mas olha o estado da criança hoje. Parece que o tempo passou, né? Não é verdade? Dá uma olhada nisso. Quem aqui tinha um desse e tirava onda na escola? Quem tinha um desse, irmãos? Eu vou falar para você, o cara era um engenheiro da NASA. Poucas pessoas tinham um desse, é ou não é verdade? Tirava onda quem tinha um desse. Isso aqui eu nem sei para que serve. Quem que consegue me explicar para que serve isso? Caldo Quinor. Vinha de brinde no caldo Quinor. Isso aqui, quem aqui brincava desse negócio? Brincava, não brincava? Fazia dormir. Eu peguei um pouco disso, ali na final da década de 90, onde eu estava com 5 anos. Isso aqui, até hoje a gente não sabe se é um porco
se é um cachorro, se é um alienígena, ou se é a mistura de tudo isso. Mas eu ainda tenho medo. Se eu encontrar com um negócio desse, irmãos do céu, eu sou crente, mas o fofão é uma coisa assustadora. Quem aqui que assistiu o Thundercats? Thundercats, ho! Quem aqui assistiu? Eu tive que pôr uma coisa mais contemporânea, porque tem os nossos, jovens aqui. Assistiram o Power Ranger? Quem aqui queria ser o Ranger vermelho, o verde? Não é isso? Quem aqui já soltou o meteoro de Pégaso? Ah, capaz que não. Ah, não. Quem aqui assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Vocês percebem como é que o tempo passou depressa, rápido? Parece que a gente está ficando velhos e o tempo não para. Já vai dizer um outro poeta. Mas essa época, o tempo podia ter parado. Essa é a data mais importante desde que o mundo é mundo. Certo? Tem algum santista assim? Pode levantar a mão assim. Depois você me perdoa, irmão. Mas esse cara aqui, cadê ele? Tá difícil de achar. Tu, meu maravilha, nós gostamos de você. Faz mais um pra gente ver. Não é isso? Todo mundo ama o Botafogo. Ok, o tempo passou. Meu time não foi campeão brasileiro de novo, mas o tempo, ele está passando, rápido demais, certo? Antes da chegada, como que eu vou pelo caminho que vou? Eu preciso fazer essa pergunta, porque essa pergunta é muito urgente, porque senão eu corro o risco de chegar no final da vida e eu fazer a pergunta, como que eu vim pelo caminho que eu vim? Então, sempre é tempo de um novo movimento na vida, de uma nova tomada de decisão, de um novo direcionamento, de se voltar, talvez como o seu Gilberto, para a espiritualidade, para o encontro com Deus, para uma vida com Deus. Sempre é tempo de fazer isso, certo? O texto que nós vamos ler, o Salmo 90, eu vou usar uma versão um pouco diferente, e ao invés de ler o salmo inteiro, eu quero ir pontuando na medida que eu comentar algumas coisas a respeito do caminho. A primeira delas é que o tempo passa depressa. Bom é ter Deus como constante na geografia da vida. O tempo passa depressa. Bom é ter Deus como constante na geografia da vida, na geografia da alma. Porque não interessa a geografia, não interessa o seu estado de humor, de espírito. Deus não muda, Ele é o mesmo, e Ele permanecerá o mesmo para sempre. E olha no que o texto diz do Salmo 90. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre. Sempre. O Senhor tem sido a nossa casa desde sempre. E então Ele diz, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do teu reino, tu és Deus. O Senhor é a constante na nossa vida. Deus é aquele que não importa a velocidade com a qual andamos, se estressados, se cansados, se amargurados ou até lentos, em virtude da tristeza, do desânimo, do desamparo, quando você dá uma olhadinha com um canto de olho, você sabe que Ele está ali, porque Ele sempre está ali, Ele não muda. Antes de fazer todas as coisas, desde sempre, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha casa. Antes de tudo, o Senhor é Deus. O Deus que está antes de todas as coisas, o Deus que está depois de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu aprendo com o Salmo 90 é que é muito bom eu ter Deus como uma constante
na geografia da vida. Mas quem escreve esse salmo, escreve a partir de um contexto de dor, de dificuldade, de aflição. Então, a percepção que eu tenho é que parece que para perceber Deus, seja no meu retrovisor, às vezes parece que eu quero deixar ele até para trás, ou seja do meu lado, ou seja ao meu redor, a impressão que eu tenho é que são os momentos de dor e aflição que facilitam essa aproximação de Deus e esse encontro com o Eterno. A segunda coisa, o tempo passa depressa, nós passamos também. Certo? Olha o que o Salmo diz. Então, não nos faças voltar ao barro, dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência, Senhor, tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol, e então ela é cortada sem hesitação. Pegaram as 4 metáforas? A minha vida é como o barro, certo? Um vaso de barro. Se você derruba um vaso de barro de uma mesa, o que acontece? Ele quebra, porque ele é frágil, porque ele não foi feito forte, ele foi feito frágil. A segunda metáfora, como um sonho. Você se lembra o que você sonhou ontem? Quando eu atendo pessoas, eu digo a elas que, quando elas sonham, como psicólogo, elas precisam anotar de manhã cedo o sonho que tiveram, porque é importante elas trazerem isso para análise. Mas, se não anotarem, o que acontece? Esquece. Porque o sonho é uma coisa muito breve. Ou uma névoa. O que é a névoa? Algo que está ali e daqui a pouco não está mais. Acabou. O sol nasceu, a névoa se dissipou. Ou como uma grama, uma planta, uma flor, que está no campo, no outro dia não está mais. É assim que a vida é. O tempo passa depressa e nós passamos também. Rapidamente. Parece que foi ontem que eu estava na minha casa e meu pai chegou com o meu primeiro videogame. E foi uma grande alegria. E ali eu me diverti, brinquei, e ficava ansioso aguardando o dia que ele iria me pegar para ir na locadora. Os mais novos não sabem o que é, mas locadora é uma coisa que existiu na década de 80 e 90, onde as pessoas alugavam jogos e filmes, né? E aí então, eu voltava com um jogo novo e eu jogava, e aí o tempo foi passando, e eu não me dei conta, e daqui a pouco começou a crescer barba, né? E aí, eu fui crescendo, veio o romance, as paixões, veio a escola, veio a decisão vocacional, os meus pais se separaram, e o tempo foi passando, eu ingressei na universidade, e era tão longa a universidade, né, Nádia, 5 anos, mas passou, né? Parece que foi ontem, e a faculdade passou, e então eu fui fazer teologia e passou também, e eu casei com a Fernanda, graças a Deus não passou ainda está passando, certo? Está passando, né? Mas veio a Nanda, e ontem eu estava aqui pregando, e falando, irmãos, orem por mim, para que minha esposa queira ter um bebê, né? Isso na presença dela, ficava um perigo, né? A Nanda está aí, fazendo bagunça, certo? Ela pode estar chorando, eu falo para ela assim, filha, vamos fazer bagunça? Aí ela, bagunça. É ir para a cama e ficar pulando. E o tempo foi passando. E hoje, do alto dos meus 20 anos de idade, e sofrido, certo? Essa não tem mais graça, ok, eu vou parar. Tudo bem. Mas o que eu percebo é, a vida está passando, e a gente precisa tornar a vida, de fato, algo
significativo. O tempo passa depressa. Esse salmo está dizendo alguma coisa assim: submeta sua vida a Deus em sinceridade e verdade. E você vai entender o porquê disso. Tua ira é grande demais para nós. Nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos crianças. Tudo está em teus livros. E só o que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos, com sorte chegamos aos 80. O resultado? Só problemas, trabalho no esforço e uma lápide no cemitério, um epitáfio. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que te temem? Ele está dizendo alguma coisa assim: há uma ira de Deus de fato contra você. Você é pecador. O Salmo está dizendo isso. Não pense que você é bonzinho, você não é. Deus sabe tudo o que você fez a sua vida inteira. Mas também existe uma sinceridade de quem ora, uma honestidade radical de dizer: Senhor, quem consegue entender essa sua ira? Quem consegue entender esse fato de que a vida é breve, de que ela vai rápido? Quem consegue entender? Então, ele diz: o que nos resta é nos submetermos a Ti. E submeter a Deus é alguma coisa como: Senhor, eu quero estar debaixo da Sua vontade, não debaixo da minha vontade. A grande pergunta que a gente deveria fazer ao ler esse salmo é: por que não somos consumidos pela ira de Deus? Por que você e eu estamos vivos? Por quê? Porque em algum momento Deus desejou se relacionar com você, não a partir da justiça dele, mas a partir da misericórdia. Porque se ele se relacionasse com você a partir da justiça, você estaria literalmente perdido. Ou como Davi diz em um dos seus salmos: Senhor, se o Senhor considerasse os pecados da minha mocidade, ou de qualquer pessoa, quem subsistiria? E aí Davi diz: mas o que se percebe é que o Senhor tem o hábito de perdoar, e é por isso que o Senhor é adorado. Em outras palavras, Ele decidiu se relacionar comigo e contigo, a partir da misericórdia dEle. Para frente a gente vai entender um pouco mais disso, mas olha que oração bonita, trecho de uma oração do Paul Tillich, um teólogo metodista americano. Nós te agradecemos quando revemos a nossa vida, seja ela curta ou longa, por tudo quanto encontramos nela, e agradecemos-te não só pelo que amamos e por aquilo que nos deu satisfação, mas também pelo que nos trouxe desapontamento, dor e sofrimento, porque agora sabemos que isso tudo nos ajudou a realizar aquilo para que nascemos. Em outras palavras, parece que é perto da chegada que a gente consegue fazer uma leitura correta da nossa vida. Parece que toda leitura do meio do caminho é uma leitura pobre. Toda leitura é uma leitura parcial. Mas quando você começa a se aproximar da bandeirada, conforme os anos se passam, você começa a olhar para a sua vida e você começa a perceber: agora eu entendo algumas coisas. Agora eu entendo as piores coisas que me aconteceram. E como Deus estava cuidando de mim, como Ele estava formando o meu caráter. E então eu posso orar isso: Senhor, obrigado por tudo, as coisas boas e as coisas ruins, porque agora eu sei que tudo isso me ajudou a realizar aquilo para o qual eu nasci. E é claro que você se pergunta: Ricardo, será que eu não posso começar a pensar a minha vida agora? Essa é a proposta desse salmo. Que
que você comece a pensar a sua vida agora, para que você não tenha do que se arrepender amanhã ou depois. Então, Deus é uma constante na geografia da vida. O tempo passa depressa, mas Deus é uma constante. A minha vida é breve, eu também passo rápido demais. E há um convite, a uma submissão a um Deus que decidiu se relacionar comigo a partir da misericórdia e não a partir da justiça. E a gente vai entender um pouco mais disso. O tempo passa depressa, faça opção pela sabedoria e pela maturidade, porque você não tem opção de escolher não envelhecer, mas você tem opção de escolher envelhecer com sabedoria, com maturidade, ao invés de com amargura, com rancor, com ódios mimados, com ternura, ao invés de com culpa, com peso. Olha o coração desse salmo. Ó Senhor, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente, ou como diz a versão Almeida, Revista Atualizada, que estamos mais habituados, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Contar os dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Remir o tempo, contar os dias, porque o tempo passa rápido demais. Faça a opção pela sabedoria e pela maturidade. Olha no que o Eugene Peterson vai dizer. O Salmo 90 faz parte de uma boa preparação para a morte. Ninguém gosta de falar da morte, mas os existencialistas, eles têm um termo para isso. Heidegger, ele vai dizer que o homem é um ser para a morte. Clarice Lispector vai dizer: ter-me nascido estragou-me a saúde. Eu nasço e eu começo a morrer. E a sabedoria popular vai dizer: a única certeza que se tem é qual? É a morte. Só que na cultura e na época em que nós vivemos, a morte ela não é tolerada. Em todas as épocas, em todos os povos, em todas as culturas, tem uma forma de pensar a morte, e a gente é privado disso no mundo que a gente vive. E é isso que o Eugene Peterson vai dizer. O Salmo 90 faz parte de uma boa preparação para a morte. Sim, você irá morrer. Eu irei morrer. Todos nós iremos morrer. E o Salmo 90 me ajuda numa boa preparação. E ele diz: aprenderemos a viver bem quando aprendermos a viver sabiamente. E aprenderemos a viver sabiamente quando nos dermos conta de que os nossos dias na terra estão contados. Lembra do conto do Rubem Alves, da jabuticaba? Ele diz que ele tem uma bacia de jabuticaba diante dele, e ele começa a chupar a jabuticaba, e ele vai se lambuzando, e ele já chupa, ele já pega outra, e de repente ele, que delícia de jabuticaba, e de repente ele olha para a bacia, e ele tem poucas jabuticabas. Então ele pega cada uma, como se fosse única, e ele chupa, e ele rói até o caroço, e ele pensa um pouco para pegar a outra. Ele está aprendendo a contar os dias para alcançar um coração sábio. Os nossos dias estão contados. E com certeza Deus nos convida essa noite a nos submetermos a Ele e também a fazermos opção pela sabedoria e a maturidade. Porque o que há de mais significativo no idoso, na idosa, é a sabedoria e a maturidade. É o que eles de menor têm a oferecer. É por isso que a gente se achega e a gente quer ouvir as histórias. A gente quer aprender. Mas a gente corre o risco de envelhecer e não amadurecer. E isso, obviamente,
é um bom caminho para mim e para você. O Salmo termina dizendo: volta ao Eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Trata teus servos com bondade. Surpreende-nos com o teu amor ao amanhecer, então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que teus servos possam te ver naquilo que és bom, em governar e abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Sim, confirma o trabalho que fazemos. Porque o tempo passa depressa e é Deus quem consolida o trabalho da nossa vida. É Deus quem consolida uma vida inteira de trabalho. É Deus quem estava na largada, é Deus quem está na estrada, e é Deus quem nos espera na chegada. Deus, Deus, Deus. Ele estava antes de todas as coisas, Ele estará depois de todas as coisas. Então, o salmista, ele passa por pelo menos esses 4 temas nessa parte final. Uma dependência. Ele diz assim: Senhor, volta, volta. Até quando eu vou ter que esperar? Volta. Ele diz: satisfaze-nos pela manhã com o seu amor leal, ou surpreende-nos com esse amor, porque, irmãos, desde Gênesis 3, a gente tem um problema em amar e ser amado. Tem uma desconexão, tem uma peça que está faltando dentro de cada um de nós. Então a gente pensa assim: quando eu encontrar o meu par romântico, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, a minha cara metade, então a gente vai com toda aquela expectativa de que aquele amor possa nos redimir. E a gente se frustra. E a gente tenta saciar os apetites. E a gente busca satisfação, e satisfação é a exata quantia que eu e você precisamos para dizer: eu estou satisfeito. Você come a feijoada, nem a mais nem a menos, talvez um pouquinho a mais, e você diz o quê? Estou satisfeito. Só que essa satisfação de amor, essa completude, não tem nada nesse mundo que pode fechar essa lacuna dentro de mim e dentro de você. Não existe. O C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se você tem um desejo dentro de você que nada nesse mundo consegue satisfazer, essa é a maior prova de que você não nasceu para esse mundo. Você nasceu para um outro mundo. É assim que os cristãos acreditam. Que esse amor de Deus é o único que pode trazer a satisfação que tanto precisamos. Vai falar sobre compensação. Senhor, compensa tantos dias maus com bondade, porque a minha vida inteira eu vi maldade. É um desejo de redenção. É um desejo: Senhor, coloca todos os pingos nos is. Faz com que a justiça prevaleça no final das contas. Faz com que o mal tenha aquilo que ele merece. Compensa, Senhor. Compensa. Isso é o que a gente chama de teodiceia protelada. Porque parece que a conta desse mundo não fecha. E aí eles dizem: não fecha mesmo. Mas vai fechar um dia. Ainda não chegamos lá, mas quando chegarmos, essa conta vai fechar. E esse salmo fala sobre consolidação. Diz assim: Senhor, eu vou levantar de manhã para trabalhar, eu vou fazer a minha correria, eu vou casar, eu vou amar minha esposa, vou levar aquele buquê lá no dia dos namorados,
vou fazer aquela graça, eu vou fazer isso, eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer aquilo outro. É porque é você quem faz, Deus não faz isso. Deus não levanta às 6 horas da manhã para trabalhar. Deus não vai escolher a pessoa que você quer que Ele escolha para a sua vida. Porque aí você escolhe, você faz uma borrada, e aí depois o que você diz para Deus? Ô Senhor, a mulher que o Senhor me deu, é isso? Ô Senhor, o homem que o Senhor me deu. Cara, assume a responsabilidade pela escolha que você fez. Então, você vai ter que trabalhar, mas quem consolida a obra das tuas mãos é Deus. Todos nós precisamos de validação. A gente faz um trabalho e a gente fica esperando feedback. Se a gente está pintando um quadro, tem um momento de assinar o quadro e de expor e de vir a público. Um dia, a minha vida e a sua vida vai estar inteira diante de Deus. E o que a gente espera ouvir do Senhor? Meu filho, que vida extraordinária você viveu. Eu não estou falando de salvação, porque diante de Deus nenhuma vida nunca vai ser extraordinária, porque o nível de exigência está acima das nossas possibilidades. Então é disso que esse salmo trata. O pastor Ricardo Agreste vai dizer: não precisamos entender o que Deus está fazendo, basta confiarmos no caráter de quem está fazendo. Não temos um mapa, temos uma promessa de um Pai de amor. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo. Eu preciso confiar no caráter de quem disse que está fazendo. Eu preciso confiar que Deus é Deus. Que se Ele disse que faria, Ele fará. Se Ele disse que sustenta, Ele sustentará. E se Ele disse que está consumado, consumado está. É assim que é. Antes de passar esse vídeo, eu quero falar para você a respeito da cruz, porque esse é o caráter do nosso Deus. Um homem chamado Gustavo Ensina escreveu isso no Facebook. E ele disse: para onde você olha em sua vida? Para trás ou para frente? Que o Senhor lhe dê a graça de desapegar-se das coisas, mesmo aquelas que você considera preciosas nesta vida, e lhe permita olhar adiante, onde Cristo está esperando por você, para um encontro glorioso que te abrirá as portas da eternidade. No dia seguinte, esse homem pegou o avião que levou a Chapecoense para a Colômbia. Ele era um dos copilotos. E ele não saiu daquela tragédia vivo. Não para esse mundo. Mas talvez a peça que ele sabia que esse mundo não podia fechar e preencher, ele encontrou na eternidade com Cristo. Eu quero passar uma música para você. Vocês, irmãos, sabem que eu não sou muito dado a esse tipo de música que o Doni gosta, né? Mas confesso que eu fui cativado por essa versão, e confesso mais ainda que uma coisa que pode me tirar do amor da minha vida, que é a guitarra, é uma violinha bem tocada. É uma coisa muito de Deus. E eu queria que você pensasse então aí na sua vida, enquanto você ouve essa canção, composta por uma menina de 18 anos de idade.
é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo e querer sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura seu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura seu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. A respeito do seu caminho e as possibilidades da chegada. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é passageiro, prestes a partir. O que você tem feito da sua vida? Como tem sido a sua jornada? Aonde você espera chegar desse jeito que você vai? O Senhor te convida hoje a se submeter à vontade dEle. Te convida a fazer opção pela sabedoria e pela maturidade. O Senhor te convida a fazer opção por Ele, agora, nesse ponto do caminho da jornada. A gente não sabe quando vai ser o dia da chegada. Eu não sei o dia que o Senhor vai me chamar. Mas Ele me convida a andar com Ele aqui e agora, e a você também. E para que você pudesse andar com o Deus eterno, cuja ira, cujo furor nos destruiria por completo. O salmista diz: quem conheceu o poder da sua ira e o temor como te é devido? Uma pessoa conheceu, e apenas um: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sendo Deus se fez homem, foi crucificado numa cruz, recebeu a ira do Pai, que cabia a minha vida e a sua vida. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e os seus discípulos desde então têm mudado esse mundo. Os discípulos de Cristo têm compreendido que a vida é breve, e que não dá tempo para perder tempo com religião.
para perder tempo correndo atrás de dinheiro. Eles apenas vão e pelo caminho eles tocam as pessoas e eles fazem amigos. E eles vão até a mamãe e o papai e dizem: pai, eu quero te dizer mais uma vez que eu te amo. E então, eles vivem uma vida extraordinária. E quando eles chegam diante do pai, no dia final, o pai diz: olha, mas eu tenho aqui o registro de como você viveu. Foi assim. Você abaixa a cabeça e diz: foi assim, eu sou um pecador. E ele diz: mas alguém pagou o preço do seu pecado. Venha para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. O Deus que é antes de todas as coisas, que é depois de todas as coisas, quer andar comigo, com você, aqui e agora. Vamos falar com Ele? Pai, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. A gente não sabe, Senhor, que tipo de obra o Senhor vai nos permitir consolidar na história da nossa vida. Mas que hoje seja um marco, em que fizemos opção por nos submetermos à sua vontade, ao seu senhorio, em que fizemos opção de não abraçar a vida medíocre que a nossa cultura propõe, mas abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. Opção por envelhecermos cheios de sabedoria e maturidade. Gente que andou contigo na vida, Senhor. Gente imperfeita. Gente que se suja. Mas gente que fez opção por dizer: eu não vou fazer esse caminho sozinho. Eu preciso de alguém que seja mais forte do que eu, para segurar na minha mão, porque há dias maus, há dias difíceis, e há toda essa coisa da minha alma. Senhor, segura na minha mão, para que eu possa fazer esse caminho, e ao final dele, eu me encontrar contigo, me encontrar com a doçura, com a ternura, com o amor que nunca me abandonou, com a graça que me alcançou, com o poder que um dia criou todas as coisas, que um dia ressuscitou Jesus dos mortos. Senhor, nos permita enxergar o Senhor, qualquer que seja a geografia da nossa vida, e nos acostumarmos com a ideia de que nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É assim, Senhor, que eu oro a Ti por mim e pelo meu irmão, pela minha irmã. Que assim a bênção do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. E Ele se repartiu completamente, foi moído, quebrado, esmigalhado, machucado, ferido de morte. E Ele pensava em mim, Ele pensava em você.
Ele tomou o cálice de semelhante modo e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da nova Jerusalém, o sangue do reino eterno. É por causa desse sangue que eu te espero no final dos tempos, para enxugar de seus olhos toda lágrima. E então ele disse: esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem no caminho, antes do fim, antes da chegada, lembrem-se de mim, de quem eu fui, de quem eu sou e de quem sempre serei, o grande Redentor. Vamos orar mais uma vez. Convido os presbíteros a virem aqui à frente. Vamos orar. Pai, que o pão e o vinho sejam consagrados a Ti nesse momento. Gerem alimento para o Teu povo em meio à jornada da vida. Meio de graça. É só um símbolo, Senhor. O símbolo do corpo que foi partido, do sangue que foi derramado, e que nos lembra de quem nós somos, por quem andamos, para onde que a estrada aponta. O Senhor é o início da nossa vida, o Senhor é o fim dela também. Pai, que esses elementos nos fortaleçam ao longo do caminho, que a nossa fé seja aumentada, que a missão do Senhor se cumpra, e que sempre tenhamos mais pessoas em volta dessa mesa, mais irmãos e irmãs, talvez alguns daqueles que andam pelo caminho desorientados, sem saber aonde chegar, que possamos, Senhor, trazer todos à mesa da reconciliação, à mesa do perdão, à mesa da graça, à mesa do favor. Que assim o Senhor nos abençoe, Deus, hoje e sempre, para a glória do Teu próprio nome, que é santo. Amém. Amém. Eu convido você que é batizado, membro de alguma igreja cristã. Essa mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é de Jesus Cristo. Ela pertence a todos os povos, de toda tribo, língua e nação, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Batizados, nasceram de novo. Convido você que se coloque de pé e que em nenhuma hipótese você deixe de estar à mesa com Cristo, porque você é pecador, porque essa mesa é o convite ao perdão, à restauração e a um novo caminhar. Convido você a se colocar de pé, os presbíteros estarão servindo. Diácono Carlão, por favor, vem aqui nos ajudar também a servir. Preparou também os elementos com tanto carinho e devoção. Pegue o pão e o cálice, não coma e não tome ainda, vamos fazer todos juntos como uma comunidade de fé, como irmãos.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos todos, como uma grande família. Antes, alguém foi omitido? Todos receberam? Alguém não recebeu o pão e o cálice? Amém. Vamos então comer o pão e tomar o cálice. Amém. Vamos orar junto com a Marcinha, em gratidão a Deus. Agradecemos, Senhor Jesus, por tanto amor, por tamanho sacrifício, pela entrega da sua vida por nós.
Obrigado, Deus, porque esse foi o teu plano, nosso Pai maravilhoso, e que se compadeceu de nós e que viu que estávamos perdidos, Senhor. E hoje é muito bom, ó Deus, poder celebrar mais uma vez esse momento, onde Jesus morre para que tenhamos vida, onde os nossos pecados são todos apagados e nada continuamos a merecer, ó Deus, mas é a graça, somente a graça. Te agradecemos como igreja por participar deste momento, ó Deus, e que este vinho, este pão, seja o nosso alimento espiritual, seja para a reflexão, Senhor, da nossa vida, para acertos, ó Deus, contigo, para reformular a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de andar, para refazer compromissos, Senhor. Enfim, ó Deus, que seja para o nosso crescimento espiritual. Dá alegria, Senhor, a todos que estão aqui, que participaram, Senhor. Aqueles que não puderam, dá alegria de igual forma, Senhor, para que um dia venham a participar dessa mesa. Por Cristo Jesus. Amém. 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 Pode se assentar um pouco. Quero dar alguns breves avisos. Vanessa, devolve para mim, por favor. Obrigado. Devolve meu slide aí. Graças a Deus, muita coisa boa acontecendo na igreja. Vou trazer uma atualização aí. Essa semana o seu Antônio conseguiu terminar aqui talvez a parte mais crítica, que seria a base. Aqui. Tem algumas fotos aí, Anesso? Eu sei, querido. Eu sei. Tô esperando. Calmamente. Aê! Certo. Então terminamos essa base aí. Cadê o seu Antônio? Tá fazendo pipoca lá, né? Ô, seu Antônio. A Marcinha já tá até escondida. Ô, seu Antônio, tem que tirar uma foto da Marcinha aí, para a gente poder mostrar a Marcinha aqui também, para ela ficar mais envergonhada. Ô, mulher matuta, forte, trabalhando aí, dando força aí pro seu Antônio nessa obra. Essa é a base que a gente precisa para depois a gente poder instalar isso aqui, ó. Tanto o Brise, que vai ter a porta de blindex, que eu já mostrei em outros domingos para vocês, quanto o nosso luminoso, que já foi fechado. Olha no tamanho que vai ser esse círculo, 1,54 m. Bacana, né? Quase o tamanho do Pedrinho. Pedrinho é alto. Quantos metros que você está, Pedrinho? 1,79 m? Quase o tamanho do Pedrinho. Não, deixem a Marcinha, gente. Por que isso com a Marcinha? Não façam isso. Hoje de manhã tivemos um pequeno grupo especial com o pastor Daniel Mosca. Foi muito bacana. Domingo que vem teremos novamente. Então, se você não veio esse domingo, mas quer conversar um pouco sobre igreja missional, foi muito bacana hoje cedo. Tivemos um café 9h30, depois um estudo super bacana. Você é convidado aí para participar disso. Tivemos uma espécie de workshop voltado para os grupos de conexão que a gente vai implantar na igreja. São pequenos grupos, na verdade, mas para combinar com tudo que a gente tem falado, Igreja Presbiteriana do Jardim Itália conectando pessoas. Então, nossos grupos vão se chamar grupos de conexão. E a ideia é conectar pessoas nesses grupos. São espaços de comunhão nas casas, nos lares. E 15 de agosto, o pastor Marcos, ele vem aqui na igreja para falar como que funciona na igreja dele. Eu tive com ele junto com o Serginho, foi muito bacana. Quando ele chegou na igreja presbiteriana do Calvário, em Sorocaba, eles tinham 10 pequenos grupos, hoje eles têm 32 pequenos grupos. Então teve um crescimento muito bacana. Tem grupo que hoje já tem neto, gerou um outro grupo, que já gerou outro grupo, né? Então você convida o vizinho, convida o amigo, e é um espaço. Talvez a pessoa não vai vir na igreja, porque quando você fala de igreja é tão difícil, né? Até as pessoas entenderem que o pastor é roqueiro e põe música de viola. Como é que você vai explicar isso? E agora, ateus? E agora, ateus?
E agora, ateus? Complica, né? Então, o pequeno grupo talvez vai ser esse espaço para a gente evangelizar e estar em comunhão também, porque eu abraço todos tão rapidinho aqui domingo, então fica faltando isso, que é a comunhão. Eu quero mostrar o site rapidinho para vocês, então vocês continuam andando para lá, eu vou vir aqui no computador, porque estamos lançando o site hoje, em primeira mão, e eu quero que você dê uma olhada nisso. Como que eu faço? Tem alguma coisa aqui que está estranha. Tá indo, irmãos. Calma que tá indo. Esse é o nosso site. Todos vendo aí? Ok? Deixa eu tirar o modo avião aqui. Ok, conectou. Então agora você tem mais um espaço. Hoje as pessoas usam mais Facebook do que sites. Mas, enfim, é mais um espaço. Quando você abre o nosso site, tem aí home, sobre nós, mensagens, o que você vai encontrar, e já abre um vídeo. Olha que bacana. Bacana, esse é o vídeo de entrada, assim que você entra no site, aí tem o texto próximo do que foi falado. Os nossos ministérios, Jardim Kids, Itapei Visível. Se você entrar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o Team, só de exemplo rapidamente, um exemplo de 50 minutos. Estou brincando. Tem um acampamento nosso, ok? Se você vem aqui em mensagens, por exemplo, você já tem toda a série A Geografia da Alma. Olha que sensacional. Então, se a pessoa quer, toda não, da caverna para frente, ok? Se a pessoa quer ouvir a mensagem A Caverna, ok? Conversamos sobre depressão e tralalá. A pessoa clica, automaticamente já abre no nosso culto que foi transmitido ao vivo. E a pessoa já pode, então, assistir o culto inteiro ou então passar para a parte da mensagem. Aqui entrou na mensagem. Ok? Bacana? Então, em primeira mão, o nosso site aí. Show! Uhul! Volta o slide para mim, Amisso. Então, pessoal, graças a Deus, nossa igreja... Tem muita gente assistindo o culto na internet. Muita gente, muita. Essa semana uma pessoa da igreja falou, viu, a minha professora de ginástica aquática, não sei como chama, ok? Hidroginástica. Ela está assistindo o culto ao vivo todo domingo. Eu falei, nossa, que legal. Um cara de Belo Horizonte falou assim, ô pastor, você não quer vir aqui pregar na minha igreja? Vi uma mensagem aí, achei mó legal, tal. Aí eu falei, conversa com os meus presbíteros. Se eles liberarem, eu vou. Então, assim, está tendo um movimento muito bacana. Os nossos cultos já somam mais de 1000 visualizações. E nós começamos
alguns domingos. 5º domingo. Então, bacana, sensacional. Devolve aí para mim então, Alesso, para eu continuar, para a gente poder caminhar aqui para o nosso finalmente. Então, o nosso pequeno grupo, certo? Vamos, Alesso. Estender. Tem que ir, irmão, tem que ir. Ora, você está orando? Deixa eu... duplicar, Alesso. Só que aí na hora que ficar aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, duplicar. Duplicou. Ok. Aí eu venho aqui e faço isso. Show. Bom, nós recebemos a oferta de tinta para reforma interna e pintura interna, 1.500 banheiro de kits. Uma pessoa falou, pastor, eu quero abençoar o banheiro, ofertar. Outro irmão deu piso, outro irmão doou 2.000 para serraneiro, e também uma irmã nossa que tem restaurante. Essa é difícil não dizer quem é, né? Uma irmã nossa com um irmão que tem restaurante, a Fer do Pimenta de Cheiro. Essa é mais difícil de ocultar, mas eles têm doado o almoço para o seu Antônio, para a Marcinha, para o Hamilton, para o trabalho que eles têm feito. E esse mês nós tivemos um aumento dos dízimos, de 8 e pouco, que é baixo para a nossa realidade, para as nossas despesas fixas, que gira em torno de 10.000, subiu para 12.000. Então, com isso, a gente tem conseguido avançar nos projetos, nas obras, sonhar um pouco mais. Tem sido muito bacana. A gente tem o desafio de pintar todo o prédio, ainda não temos dinheiro para isso, reformar a parte de trás e alguma parte estrutural da igreja, e fazer uma melhoria no sistema de som e transmissão, que ainda é muito limitado. A gente precisa de mais câmeras, precisa de uma mesa de corte, uma mesa menor. Então isso a gente vai chamar de um projeto fase 2. Quando a gente terminar esse primeiro, a gente vê o que a gente consegue fazer no segundo. E para isso, talvez você não tenha grana, certo? Mas você tem aquele micro-ondas que está lá naquele quartinho, que só Jesus na causa, aquele quartinho que você vai enturmando as coisas. Talvez você tenha uma bicicleta, um computador, uma TV, um micro-ondas. Você tem alguma coisa que você jogou lá no fundão, no quintal. Se for no quintal, não traz não, tá bom, irmão? No quartinho. Mas que tem algum valor, talvez vale R$100, R$150, R$200. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Primeiro, a gente pode vender essas coisas em caráter solidário. Então, talvez alguém precise de um micro-ondas, não tem dinheiro para comprar, R$100 o micro-ondas. Né? Você está abençoando a vida de alguém e a gente consegue captar mais recurso para os nossos projetos e para os nossos sonhos. E a Marcinha, voluntariamente, certo, Marcinha? Marcinha é aquela moça de 1,54 m? Sério, Marcinha? Oh, Deus. Sério isso? Esse é o WhatsApp da Marcinha. Solteira. Cuidado, irmãos, cuidado. Diz 3 filhos, certo? De segunda a sexta a gente vai estar recebendo essas coisas na igreja, certo? Um irmão que eu conversei, ele falou assim, pastor, pensando rapidamente aqui, antes de eu depenar a minha casa e minha esposa me mandar embora, eu tenho 2 coisas que eu posso doar, um micro-ondas, e qual que era a outra coisa que o irmão falou? Uma máquina fotográfica digital, que ele usou por 3 meses. Não tem tanto valor, mas tem algum valor. Então, vocês topam o desafio? Trazer alguma coisa lá? Videogame velho, tem coisa velha que vale muito dinheiro. Eu tenho um videogame velho na caixa, tal. Tem um mercado de raridades e coisas assim. Quem sabe a gente não consegue captar os recursos que a gente precisa e ter uma igreja, então, mais completa, mais expansiva para o reino de Deus. Certo? O desafio está lançado. Então, essa semana, de segunda a sexta-feira, de 8 a 18 horas, quem não está aqui na igreja, você pode conversar com essa pessoa. O seu Antônio e a Marcinha estão aqui, então eles podem receber o que você for trazer, certo?
e a Marcinha está no WhatsApp 24 horas para receber a sua mensagem. Ela se comprometeu a não dormir para poder receber mensagens e administrar isso. Tudo bem, então? Então, pastor, mas eu quero ajudar financeiramente. Ajuda sim, irmão, a gente está precisando. Ajuda. Se você pode ajudar, ajuda. Isso aqui é para a glória de Deus, é para o reino de Deus. Tá bom? Eu não vou ficar rico, eu não sou pastor que vou ficar rico, o dinheiro não fica comigo. Dinheiro é para o reino de Deus, é para a glória de Deus. Certo? Então vamos orar mais uma vez, antes de você ir embora. Antes de você pegar a estrada da sua vida, o Ministério de um Louvor chega aqui para a gente fazer aquela aí no todo som. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa muito a nossa vida. Obrigado porque o Senhor já tem nos abençoado. Obrigado por essa série que iniciou, que terminou hoje, Senhor. De certa forma, é uma chegada para cada um de nós. Abençoa a próxima que virá, Senhor. Em breve, a próxima série de mensagens. Prepara tudo, a decoração nova. Cada irmão que está envolvido, que está engajado, sonhando. Cada mensagem que eu for preparar, Senhor. E prepara o nosso coração para receber a mensagem que é Tua. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa comunidade. Abençoa os projetos, as obras, Senhor, de expansão, para que a igreja seja mais conhecida aqui nesse bairro, nessa cidade, alcance mais pessoas, Senhor. Abençoa tudo isso. Abençoa cada irmão que voluntariamente e que desejar trazer aqui alguma coisa para que a gente possa vender, ou quem sabe abençoar alguém também. Abençoa também, abençoa a entrada de dízimo, de oferta. Tudo que a gente tem feito é para a glória do Teu nome, Senhor. A gente não quer ficar com nada. A gente acredita que a glória é do Senhor e que tudo que a gente fizer aqui na terra, com o coração no céu, dando glória ao Seu nome, fez a nossa vida se tornar uma vida extraordinária. É assim que a gente quer viver, Senhor. Uma vida relevante no caminho. Não uma pequena igreja que vive para si mesmo, mas a igreja de Jesus Cristo, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Que o nosso site, as transmissões, aqueles que nos assistem nesse momento pela internet, recebam também a bênção do Senhor, Deus. E em algum momento e no tempo oportuno, e se desejarem, possam estar aqui com a gente, para receber um pouco de calor humano também. Que assim o Senhor nos abençoe hoje e sempre para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Povo de Deus, que a graça do Pai, o amor do Filho, o poder do Espírito Santo, nos guie ao longo da estrada, até o grande dia, que veremos Deus face a face, e enfim chegaremos àquilo para o qual de fato viemos a existir, para vermos a face de Deus. Amém e amém. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e desejar boa semana.